Olá pessoal, tudo bem? Olha só, desculpa eu desviar o olhar porque tem aqui um telão na minha frente e aí está a prova, então vou tentar dialogar com isso, já que o objetivo desse vídeo é dar algumas dicas para a prova. Bom, primeiro, interpretação de texto. Vocês vão ter um texto, vamos colocar uma série de afirmações, vamos colocar se é verdadeiro ou falso, enfim. Então, a interpretação de texto passa por esse exercício de verdadeiro ou falso. Isso bem entendido, sétimo ano, por favor. Né? Depois disso, nós vamos trabalhar a acentuação. Nós trabalhamos a acentuação e nos lembramos que temos palavras agudas, palavras graves ou llanas, palavras esdrúxulas e sobresdrúxulas. Basicamente, está trabalhando com as palavras agudas, graves e esdrúxulas. Qual a característica? Palavras agudas são palavras que, para ser acentuadas, necessitam ter a tonificação na última sílaba, por isso que é aguda, e terminar com N, S ou vogal. Por exemplo, café. Não é café, é café. Então a tonicidade está na última sílaba. É uma palavra aguda. Amor. 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 A tonicidade, a sílaba forte, está na última sílaba. Portanto, uma palavra aguda. Só que amor não se acentua e café sim. Como eu já disse, palavras agudas terminadas em vogal, em N ou em S serão acentuadas. Amor não termina nem em N, nem em S, nem em vogal. Portanto, não se acentua. Graves. Graves é o contrário. São palavras que a tonicidade está na penúltima sílaba e se terminarem em N, S ou vogal, não serão acentuadas. Por exemplo, cama, não é escama, é escama. A penúltima sílaba ela é tonificada. Então, a palavra grave. Alguns gramáticos chamam de llanas. Então, llanas ou graves, eu trabalho com graves, mas llanas também aceito. As palavras graves ou llanas, quando são terminadas ou separadas, a última sílaba da penúltima, por um hiato, por exemplo, alegria. Hiato é quando as sílabas são separadas por duas vogais. Aí é acentuada. Mesmo sendo uma palavra grave terminada em vogal, como a regra diz que não seria. Essa é a exceção. Cuidado com palavras heterotônicas como democracia, olimpiada, que normalmente não estão ali para nos confundir ou cair como pegadinha. Bom, então vocês vão ter que identificar as palavras que forem pedidas, vocês vão construir frases com algumas palavras pedidas, e daí nós vamos ao presente de indicativo, que vocês aprenderam no início do ano. Presente de indicativo, como se diz, a ação acontece no presente. Indicativo que é indiscutível, insofismável, inquestionável. Então, por exemplo, estou preparando um vídeo para que estudie. Pero vou estar. Eu estou. Estou quando? Agora. Nesse momento. Me chamo Pablo. Pablito. Me chamo quando? Agora. Amanhã, não sei. Amanhã, não sei. Então, cuidado com os verbos pronominais, hein? Lembrem-se que a língua espanhola é uma língua pronominal. Portanto, verbos que terminem em pronome, como levantar-se, arreglar-se, se conjugam com pronomes átonos. Me arreglo, me levanto, e aí vai. Me, te, se, nos, os, se. Pronombres átonos. Diferentes dos pronombres personais. Eu, tu, ele, nosotros, vosotros e ellos. Os pronomes átonos indicam que a ação do verbo é reflexiva. E os pronomes tônicos, os pronomes personais, funcionam para dizer que a ação é feita para alguém. Certo? Eu levanto. Então, se eu usei o pronome personal, eu levanto algo, alguém. E levanto quanto? Agora. Por isso que é presente de indicativo. Tá bom? E me levanto, eu levanto a mim mesmo. Bom, daí vamos ao pretérito indefinido. A palavra pretérito indefinido, pretérito
como diz o nome pretérito, passado. Só que é um tipo passado, um passado muito particular. É o passado de uma ação que foi terminada no passado, ou seja, começou a ação no passado e terminou a ação no passado. E em que momento isso ocorreu? O verbo não me diz, talvez a frase diga, mas o verbo não. Por isso que é chamado de indefinido. Exemplo, tomei café. Que informação estou dando para vocês? Estou dando a informação que em algum momento comecei a tomar café e terminei de tomar café. Não fui interrompido na ação. Eu comecei e terminei. É por isso que... Em que momento eu tomei café? Como não dá para saber em que momento, pelo menos minha fala não diz em que momento, ele é chamado de pretérito indefinido. Vamos para o próximo. Verbo gustar, encantar ou doler. O verbo encantar, doler ou encantar fazem parte daquilo que nós chamamos verbos afetivos, ou seja, algo que te afeta, de alguma maneira. E se conjugam de uma maneira muito particular. Se utilizam os pronomes objeto indireto ou complemento indireto. Me, te, le, nos, os, le. Ok? Então, nesse sentido, cabe vocês interpretar o seguinte: me gusta ou me gustan. Me gusta el chocolate. Me gustan los chocolates. Então, o verbo, na verdade, vai ser conjugado de acordo com o objeto. Me duele la cabeza. Me duelen las orejas. ¿Por quê? Porque é plural. ¿Por que me duele la cabeza? Porque é singular. E efetivamente, depois vamos terminar com muy e mucho. Como vocês se lembram, muy se utiliza para intensidades, como por exemplo, vamos colocar adjetivos. Muy bonito, muy elegante, muy simpático. Pode ser também com advérbios. Muy temprano, muy tarde, muy comúnmente, advérbio de modo. E aí temos também o uso junto com substantivos adjetivados. Eles muy hombre para suas coisas, ou seja, um substantivo, homem, que cumpre o papel de adjetivo. Nesse caso, quando eu digo que ele é muy hombre para suas coisas, estou dizendo que ele é muito valente, que ele é muito corajoso, que ele é muito determinado, enfim. São alguns estereótipos que se atribuem à figura masculina. Quando eu digo que ele é muy niña para suas coisas, estou dizendo que ela é muito infantil, que, então, enfim. Depende do contexto de uso que for dado, mas também pode ser usado com o muy também pode ser utilizado nesse sentido com substantivos adjetivados, ou também para caracterizar o estilo de uma pessoa. Isso não vai passar pelo adjetivo, enfim. Mucho normalmente se utiliza basicamente para questões contábeis, substantivos, né? Muitos autos, muitos alunos, muitas personas, e aí vai variar de acordo com o gênero e o número. Mucho, muchas. Muchos, mucha. Também você pode utilizar com verbo, depois de trabalhar mucho, depois de estudar mucho, também o mucho entra, e também com alguns advérbios como mucho mejor, mucho peor, mucho más, mucho menos, enfim. E por último, vamos trabalhar o que? Textualidade. Então vamos falar um pouquinho sobre o texto, vamos dar opiniões, enfim, sobre um tema que a gente vai trabalhar. Ok? Um grande abraço.